Está começando agora mais um episódio do Apartcast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. E hoje aqui comigo, novamente, o professor Leonardo Sagrilo Santiago, e nós estamos recebendo o Dr. Carlo Velho Masi, advogado criminalista, com atuação nacional, doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC, especialista em Direito Penal e Política Criminal pela URGS, em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Ciências Penais pela PUC, em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Unicinos. Carlo atualmente é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul, escritor, pesquisador e palestrante na área de Ciências Criminais, professor convidado em cursos de pós-graduação. Carlo, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Apartcast. Muito obrigado, professor Roger, professor Leonardo. Um prazer para mim estar aqui com vocês nesse projeto tão interessante aí que eu já tenho acompanhado os primeiros capítulos. Que legal. Carlo, quando o Roger estava lendo aqui, eu estava cuidando os teus livros que eu sempre vi, né, essa marca na tua advocacia. Porque se a gente for pegar, assim, por exemplo, alguns livros que a gente estudava na faculdade, não era muito comum ter muitos escritores advogados, né? Tu tinha, por exemplo, vários promotores, né? Tu tinha alguns juízes. E como é que surge? Essa é um questionamento que eu sempre tenho para quem escreve o livro. Como é que surge, assim, a ideia... Pô, agora eu vou escrever um livro sobre, por exemplo, lavagem de dinheiro. Claro, pode surgir de uma dissertação, pode surgir de uma tese de doutorado, mas como é que surge a ideia de transformar isso num livro, né? Porque o livro, ele acaba sendo uma marca que tu deixa do teu entendimento, que tu tem sobre determinado tipo de instituto. Como é que desde novo tu tem essa facilidade, ou tu tem essa ambição? Como é que surge o Carlo advogado escritor? Conta para nós aí. Eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de ler, né? Então isso aí é uma característica assim que antecede a advocacia e antecede até o próprio direito, né? Então eu acho que eu sempre tive essa vontade de escrever coisas assim que ficassem registradas, assim, porque o livro é uma marca que fica eterna, né? Então, claro que escrever livros de direito, né, é uma coisa muito mais específica, né? Então, o que aconteceu comigo foi que eu aproveitei todos os trabalhos acadêmicos que eu já participei, pesquisas acadêmicas, e eu sempre transformei aquilo em livros, assim. Então, eu sempre pretendi fazer dessa forma, assim. Desde a graduação, o meu trabalho de conclusão de curso se tornou a minha primeira publicação de livro, né? Foi publicado lá pela editora da PUC, no Rio Grande do Sul. E desde então, todos os trabalhos de pesquisa que eu faço, eu publico depois ele em livro, para ter aquilo ali materializado e não ficar só dentro da universidade ou dentro do âmbito ali da instituição de ensino, e poder ser visto, né, pela comunidade jurídica em geral. Porque essa questão, Carla, a vida do advogado, ela é uma vida bastante pautada pelo prazo, né? Então, tu tem audiência, depois tu tem um prazo, tu não tem, assim, um período pelo menos normal do advogado, né? Claro que tu pode me dizer se contigo é diferente, mas, por exemplo, às vezes eu sento ali, se eu consigo terminar um artigo aqui para publicar em determinada revista, mas eu tenho aquele prazo, eu tenho aquele recurso especial para fazer, eu tenho aquela resposta à acusação, e isso acaba, por vezes, o profissional da advocacia, eu acho que é por isso que, agora mudou um pouco, mas é por isso que por muito tempo os advogados não produziram livros e etc. Porque a gente sempre está preso a um prazo, a gente sempre está preso a uma audiência que está marcada, a gente sempre tem um atendimento, a gente sempre tem outras questões que a gente acaba priorizando. E, pelo menos, as questões que eu tive, assim, quando eu me propus a escrever, sempre foram em períodos em que eu sabia ou está suspenso os prazos em razão das férias do advogado, ou eu tenho que publicar até tal dia para poder fazer essa divulgação. Como é que é? Tu tenta disciplinar um momento para escrever, ou tu acha que hoje eu acordei mais
hoje eu acho que eu estou melhor para fazer um texto, né? Porque também, acho que a pessoa que escreve também tem isso. Pelo menos eu tenho, acho que dias que eu estou, talvez dormi melhor, ou acordei melhor para fazer um texto, outros dias não. Como é que tu, que é um escritor, tem essa... Olha, eu acho que eu sempre coloquei os escritos como prazos, assim. Eu acho que eu adaptei eles fazem parte da... Tu encara isso como um trabalho. Digamos assim, eu aproveitei práticas da advocacia para a questão acadêmica, assim, vamos dizer. Então, quando eu me proponho a terminar um livro ou terminar um trabalho, aquilo ali se torna uma certa obsessão, assim, de forma que eu vou trabalhando naquilo e às vezes não tem muito horário, assim, essa coisa, mas que horário que tu escreve? Eu escrevo no horário que é possível escrever. Se for de manhã, se for de tarde, se for de madrugada, é o horário que tiver disponível ali que eu puder. Mas eu vou te confessar que nos últimos tempos, as madrugadas é que têm sido os melhores horários. Porque eu acho que é o horário mais tranquilo, assim, que tem menos distrações, assim, e que os nossos celulares, né, menos tocam. Uhum. Não que não possa tocar, mas a tendência é ir diminuindo ao longo da madrugada. Então, eu tenho usado de noite, assim, para escrever, assim. Mas essa questão dos temas e do que surge ali, quando é que surge uma inspiração? Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para receber a inspiração de algum tema que seja relevante. E lá eu tenho pastas lá com uma série de coisas que eu achei que eu ia começar a escrever e nunca terminei, e um dia pode ser que eu retorne para aquele tema. Então os temas surgem, assim. Surgem. Tem um livro, que agora me fugiu o nome do autor, em que ele ensina a arte de escrever, né? Que é uma coisa difícil, uma coisa escrever. E aí ele cita durante o livro que às vezes surge a ideia do além, tu tá fazendo uma outra coisa totalmente diversa, mas peraí, vou escrever sobre isso. E aí, então, quando surgir a ideia, o estalo, pega um papel, abre o celular e anota tal objeto vai ser o objeto da minha pesquisa, da minha forma de escrita. E aí os feelings de ideias que surgem da escrita, especialmente porque a gente que é professor, às vezes os alunos, professor, eu posso escrever sobre o quê? E aí, mas escrever sobre o quê? Cara, deixa eu pensar em alguma coisa, né? E aí, às vezes, a gente está durante um processo, durante uma audiência, acontece alguma coisa, ou tu está analisando um caso que aí tu... mas isso aqui é algo que merece minha atenção e merece com que eu escreva, né? Eu não sei se é isso também o teu todos os meus trabalhos, todos os meus livros partiram de situações que eu me deparei, precisei enfrentar, e aí surgiu aquele assunto e eu precisava estudar aquilo ali, então fui estudando e achei que precisava me aprofundar mais. E aí geraram trabalhos maiores, assim, que resultaram em livros. Mas eu li sobre alguns autores profissionais, assim, né? Pessoas que escrevem, que têm prazo para ler e entregar livros, né? E o autor profissional, normalmente ele tem uma carga de escrita diária, né? Por exemplo, um autor que eu gosto muito, que é o John Grisham, que é um novelista americano que escreve romances policiais e tal, e ele lança um livro por ano, todos os anos, né? E ele, em palestras que eu assisti dele, comenta sobre as técnicas de escrita, que ele todos os dias ele vai para um escritório dele lá, que é fora da casa dele, nos fundos da casa, e X horas ele escreve por dia. E depois, terminado aquilo ali, ele para de escrever, porque aí ele já escreveu o que ele se propôs para aquele dia, que é tantas 1000 palavras. E aí, com isso, ele consegue ter uma produção constante. Porém, quando termina um determinado livro que ele precisa começar a pesquisar para um outro, aí ele sai, vai viajar, vai conversar com pessoas, vai dar palestras, vai dar aula, e aí vão surgindo situações. Então, ele não está escrevendo, ele está reunindo material para conseguir ter temas relevantes para escrever num próximo livro, né? Porque os temas têm que ter alguma importância. Por exemplo, esse livro aqui, A Cor de Não Persecução Penal, é um assunto recente, então tem que ter uma relevância naquele momento histórico, assim, né? Então, é isso, assim, a gente tem que estar sempre atento. Sim, e eu acho que quanto mais recente o assunto como esse, mais desafiador é para o escritor, porque aí tu tem pouca base, né, de pesquisa, enfim. Sim, e às vezes fica datado também, né? Tem esse problema, que tu tem que ir te atualizando, né?
podem surgir outras edições Sim. também, né? Cara, vamos voltar um pouquinho assim. Quando é que esse escritor enxerga a advocacia e diz eu vou ser advogado? Como é que tu teve essa ideia? Porque cada um de nós tem uma experiência desse processo de decisão. Para alguns é uma coisa que aconteceu no momento e naquele momento tu passa a ter uma certeza, e outros é um processo de construção de uma certeza. Como é que tu lembra desse momento? Se foi durante a faculdade? Como é que foi essa tua percepção? Eu desde pequeno, assim, vamos dizer, eu queria fazer direito, assim, eu queria estudar direito, assim, estudar leis, mas eu não sabia exatamente qual profissão dentro do direito eu gostaria de seguir. Assim, sempre admirei várias profissões. Quando entrei na faculdade de direito, talvez eu imaginava que eu poderia ser juiz. Eu achava que eu tinha assim uma vocação para a magistratura, assim. Mas ao longo da faculdade eu tive influências, obviamente, de professores assim e de fatos, né, que me marcaram muito, e aí eu acabei tomando essa decisão, assim. E o que me marcou mesmo, eu sempre digo assim, teve um fato importante, teve um julgamento. O julgamento mensalão foi uma coisa que me marcou, assim, profundamente. Naquele momento eu estava na faculdade de Direito. 2011, 12, por aí? Na metade para o fim já da faculdade de Direito, quando teve o julgamento do mensalão no STF. E eu já tinha, assim, excelentes professores, advogados, assim, e a PUC tem eu me formei na PUC, né? A PUC tem um programa de pós-graduação em ciências criminais, que tem professores renomados no Brasil inteiro, enfim. Mas eu ainda não sabia se eu queria o direito penal. Eu já tinha estagiado no Ministério Público, então eu já estava inserido no direito penal, já estava estagiando com um juiz criminal, um excelente juiz criminal, uma vara criminal, e naquele momento eu vi aqueles advogados sustentando lá no Supremo Tribunal Federal aquela ação penal, e eu decidi, é isso que eu quero fazer. Não tem como ser diferente. Foi na sustentação oral, então não foi no julgamento em si, assim, nos acórdons. Foi nas sustentações orais. Aquilo me marcou profundamente, a sustentação oral daqueles grandes advogados, porque acho que inclusive o Luciano Feldens era da PUC, né? O Luciano Feldens foi uma das grandes sustentações daquele julgamento, e teve o Márcio Tomás Bastos, teve o Toron, que sustentou, teve grandes advogados ali que sustentaram naquele julgamento, que era assim, eram as pessoas mais poderosas da República ali respondendo uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, então eles contrataram os melhores advogados que havia na época, né? E aquelas pessoas, e os advogados foram lá sustentar aquilo ali, né? Teses e tal, e eu me apaixonei por aquilo ali, eu disse aquilo, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, assim. Eu decidi ali, e eu estava estagiando com um juiz, e depois disso eu ainda fiz um estágio no TRF4, então ainda permaneci um pouco no judiciário, e eu nunca tinha tido contato com escritório de advocacia. Eu fui ter após eu me formar, que aí eu fui chamado pelo Dr. Amadeu Weiner para trabalhar no escritório dele. E aí tu começa a advocacia, já não é mais estágio, tu começa a advocacia. Eu comecei direto a advocacia com o Dr. Amadeu. Direto com o Dr. Amadeu, hein? Mas que sorte, hein, mas, assim, hein, Carlos? Obviamente tem um fator de sorte e tem um fator de preparo para estar no momento certo, na hora certa. Porque, assim, quando eu saio da faculdade de Direito, modéstia à parte, eu já tinha um currículo relativamente bom, porque eu já tinha feito 3 estágios muito bons no Ministério Público, uma promotora que hoje é procuradora de justiça, com um juiz que hoje é desembargador de uma Câmara Criminal, excelentes profissionais, e com um desembargador federal que depois foi presidente do TRF4. Então, já tinha tido 3 grandes oportunidades, e teve um fator também que me chamou para a advocacia criminal logo nos primeiros semestres. Acho que primeiro semestre, estava terminando o primeiro semestre da faculdade de Direito, e teve uma jornada Lia Pires do Tribunal do Júri. Aquilo ali foi uma coisa assim, que me marcou profundamente também, porque o Dr. Oswaldo Lia Pires ainda estava vivo naquela oportunidade. Eu acho que eu participei de umas 2 jornadas que ele ainda estava vivo.
E ele palestrou nessa jornada e teve um júri simulado lá nessa jornada de APIs, que era um fenômeno na época, era uma coisa assim, que era no prédio 40 da PUC, eu acho que tinha mais de 1.000 pessoas assistindo aqueles júris simulados. E era uma disputa de júris simulados. Eram faculdades iam lá, e era PUC contra a URGS, era Unicinos contra a Uniriter, e ia tendo etapas, assim, até chegar... Eu, salvo engano, o Jader era um dos advogados que foi coordenador de equipe, assim, tinha advogados criminalistas que coordenavam equipes, assim. E aí eu tive o primeiro contato, assim, com esses julgamentos, e desde ali eu frequentei muito, em toda a faculdade, eventos criminais, assim, eventos de direito penal, processo penal. Então, quando eu chego no fim da faculdade, que eu vou... Bom, agora eu quero advogar e vou mandar meu currículo, né, para determinados advogados. Eu já sabia quais advogados eu queria mandar o meu currículo, né, e o meu currículo já tinha um peso ali, porque eu tinha ali, sei lá, 20, 30 eventos criminais que eu tinha feito, cursos fora da faculdade, na matéria criminal, e mais os estágios todos em matéria criminal. Então, era muito focado, assim, eu sempre fui muito focado nessa área de atuação, eu não desviei disso, eu acho que tu construiu a sorte, então, né, Carlos? Aí eu chego nesse momento, né, e um outro escritório também, que era, assim, os grandes escritórios na época, do Rio Grande do Sul, me chama, e o doutor Amadeu me chama antes, assim. Então, Sim. Foi uma coisa assim, eu mando o meu currículo e vou para o litoral norte, era final do ano, era férias, assim, de verão. Daqui a pouco ele toca o meu telefone, assim, aqui é o Amadeu Weiman, e eu te quero aqui segunda-feira, aqui no meu escritório. Não, já tô todo pronto, não preciso nem... né? Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 5 anos lá com ele. 5 anos lá. Aí eu não tinha a minha carteira da ordem ainda. Quando eu entrei no escritório, eu não tinha ainda a minha credencial. Eu tinha passado no exame da ordem, que, se eu não me engano, eu fui a primeira turma que podia fazer já no 9º semestre. E eu fiz já no primeiro, porque eu disse, bom, se eu não passar na primeira, aí eu faço de novo e ainda estou dentro da faculdade. Aí passei, estudei lá, fiz a segunda fase penal, passei bem e tal. E não tinha pego ainda, porque tu tem que te formar para pegar a credencial da OAB, né? Então eu me formei, não tinha carteira da OAB, comecei a trabalhar lá no escritório, não tinha carteira, não era advogado ainda. E aí o doutor Amadeu, inclusive... influenciou lá na OAB, porque eu fosse o orador da turma lá, dos que iam receber, fiz a oração lá dos advogados e tal, o juramento, né? Retirei a minha credencial e eu acho que um dia ou outro depois tinha entrado um caso importante no escritório, o cidadão estava preso, tinha um habeas corpus para sustentar no tribunal. E o doutor Amadeu tinha sempre muitas palestras, muita coisa no interior, por todo estado, outros estados. Olha, não tem como... É um caso de réu preso, é um habeas corpus, não tem como tirar de pauta, e eu tenho uma palestra no interior que já está tudo reservado. Então, tu vai lá e vai fazer a sustentação oral. E aí, eu com 2 dias de OAB, eu fui lá e fiz sustentação oral num habeas corpus, a pior câmara do mundo, assim, né? E felizmente tive êxito lá e foi tudo bem. Depois nós fizemos vários júris juntos, então, assim, história riquíssima, assim, uma coisa que foi sorte por um lado, mas foi preparo de estar ali no momento com o preparo técnico necessário para enfrentar aquilo ali, né? Isso que eu ia fazer um comentário, né? Como a gente está aqui numa podcast, que é um podcast que está vinculado a um curso de Direito da faculdade, como é importante a gente estar se preparando e a gente estar participando de evento. Tu referiu agora que a tua advocacia ela vem a partir de uma análise da ação penal 470, né, que foi o mensalão. Isso. E também uma jornada ali a Pires, em que tu acompanha aquela jornada. A partir disso, tu começa a encaminhar a tua vida profissional com uma carreira de sucesso até o momento. No episódio passado do Apartcast, a gente escutou o Dr. Ezequiel Vettoretti, que
também refere justamente a Jornada Lia Pires, porque ele estava fazendo uma pós-graduação, me parece? Isso. Na PUC, alguma coisa assim, e aí eles organizaram uma Jornada Lia Pires, em que o Dr. Jader era o organizador, um dos responsáveis, e aí o Ezequiel organizou com o pessoal da Unisc, que era a faculdade com a qual ele se formou em Santa Cruz do Sul, e aí então ele também aparece para o Tribunal do Júri a partir desse evento. Da mesma forma, se nós pegarmos a nossa carreira, né, Leonardo, nós, muito graças a um evento, e a um evento da Ordem, a gente acabou conhecendo melhor, né, o Ezequiel, que nos apresentou o Jader, enfim, e aí começa a encaminhar a carreira do Leonardo dentro do Tribunal do Júri a partir, então, muito de um evento. Isso é um recado para que os alunos, eles frequentem efetivamente eventos, busquem o conhecimento, porque não adianta ficar sentado esperando ou ficar sentado lendo em casa, que as coisas não vão cair do céu, né? Então, essa preparação, ela envolve, obviamente, estudo, ela envolve estágios em diversas áreas, como tu fizeste, e também envolve a participação ativa em evento. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente frisar para os nossos alunos, né? Que eles devem efetivamente participarem de eventos jurídicos para construir a carreira. Os eventos são fundamentais. Várias ideias de artigos e alguns livros surgiram de eventos, assim, de palestras que eu assisti, de algum professor, algum ministro, alguém que veio, que era uma coisa diferente, algo assim, e aí surge uma ideia dali, às vezes tu conversa com essa pessoa, ou às vezes tu só observa e daí a partir dali tu vai procurar alguma coisa que aquela pessoa tem escrito, e surgem indicações, então isso aí é fundamental. E isso também já direciona para a advocacia, porque a advocacia tu precisa ter contatos, né? Precisa ter esse relacionamento com outras pessoas. Então, a pessoa precisa se expor. E, na realidade, eu sempre fui muito, vamos dizer assim, eu sempre fui muito introvertido. Assim. Eu sempre fui muito tímido. E é impossível exercer advocacia se você é tímido. Então, você tem que se expor a essas situações de falar em público, de se relacionar com pessoas e tal. E aí isso vai abrindo, a gente vai aprendendo coisas que podem não ser natas. Podem não ser inatas da pessoa, assim. Então, isso é uma questão que esses encontros, assim, eu acho bem importante isso. Carlo, aí tu tem essa experiência trabalhando lá com o Dr. Amadeu e surge a ideia de tu ter o teu próprio escritório, depois de 5 anos. E eu quero que tu conte, depois já nesse período um pouquinho mais maduro já, né, na advocacia, né, 5 anos de advocacia, teu escritório, até agora, presidente da maior associação, acho que tem, de advogados criminalistas do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa caminhada? E depois quero também que tu comente, Carlo, porque cada vez mais eu estou convencido de que, para além de uma OAB forte, as associações elas têm um papel absolutamente imprescindível hoje no atual cenário da vida da advocacia, né? Então eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre esse teu encontro com o teu escritório, né? Quando tu começa uma coisa é tu trabalhar com o Amadeu Weiman, né? Depois tu passa a ter as tuas próprias decisões, enfim, a tua própria gestão do escritório e depois a vida com a associação, efetivamente. Eu acho que foi uma das sortes que eu tive, o fato de que o Dr. Amadeu sempre me deu assim, muita liberdade, me incentivou muito. Assim. Então, tem pessoas que são marcantes na nossa trajetória porque elas te incentivam a ir além, assim, né? E o que aconteceu ali foi que daqui a pouco foi chegando casos para mim, e daqui a pouco eu fui tendo casos que não eram do escritório, né? Isso tu vai crescendo, tu vai recebendo algumas indicações, vão pessoas que já te viram, pessoas que presenciaram a tua atuação, começam a gostar da tua forma de atuar. Isso, aos poucos, tu vai construindo ali uma carteira de clientes. E uma pessoa que foi fundamental na minha decisão, assim, bom, então agora eu vou ter um escritório, foi o Alexandre Vurelich, que já tinha sido meu professor, um grande amigo,
esse prazer de ser amigo de alguém que é um mestre para mim, assim. Então, o Alexandre Wunderlich foi uma das pessoas que disse para mim que eu, a partir de um determinado momento, já tinha essa condição de ter o meu próprio escritório, de conseguir alçar voos sozinho. Porque, às vezes, tu tá no escritório de alguém que é, assim, uma figura muito conhecida, e muitas pessoas se acomodam ali. Bom, enfim, eu posso construir meu nome aqui dentro, não preciso, né? Talvez ir além disso aí, ou não preciso ter o meu nome na porta do escritório, né? Isso eu acho que para advogado isso é muito importante, ter o seu nome na porta do escritório, assim. O professor Alexandre e outros professores me disseram, não, acho que tu tem capacidade, sim. Tu tem capacidade de ter o teu próprio escritório, de ter o teu nome na porta. E aí, aos poucos, eu fui indo com pequenos clientes, né? E foram surgindo clientes melhores. E o Amadeu me deu essa liberdade, assim, até um determinado momento que, não, agora não tem mais como, porque eu não tenho tempo de exercer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí foram surgindo outros clientes, os clientes com muitos colegas, assim, trocando essas parcerias, né, no direito penal contra as áreas. Sempre achei que isso era muito importante, assim, ter parcerias com outros escritórios, né, e com colegas criminalistas também, que pudesse ter casos em que eles não poderiam defender, ou que se precisasse montar uma equipe para fazer aquela defesa. E isso vai se construindo, vai vindo um, vai vindo outro, e a gente às vezes não sabe de onde é que vêm os clientes, né? Mas eles vão surgindo, assim, e eu acho que o principal é que eles surgem de boas atuações anteriores que a gente teve, assim. Então, todos os processos são importantes, porque em todos eu tenho que mostrar o nível de qualificação técnica da advocacia que eu me pretendo exercer. Porque dali vão surgir outras indicações, dali eu vou ter uma audiência com um juiz que vai ver que aquele advogado atuou bem e vai indicar cliente. Dali pode ser que um outro colega ali indique. Então, são coisas que vão surgindo assim das mais diferentes formas. Assim. Hoje, claro, tem outros meios de publicidade. Eu nunca fiz publicidade, assim, não é que eu nunca precisei disso, mas as coisas na minha advocacia aconteceram de uma forma muito natural, orgânica, assim, de irem se construindo um seguido do outro, assim. Então, isso foi me dando uma experiência, né? A gente vai aprendendo, acertando e errando, né, na advocacia, e fui melhorando. E, no início, os clientes eram, a sua maioria, presos. Eu tinha muitos clientes presos. Eu tinha muitos clientes de execução criminal. Eu passei por todas as fases da advocacia. Ainda estou passando, né, obviamente, mas assim, isso vai mudando ao longo dos anos, né? E também quando a pessoa vai se especializando em determinadas áreas, os clientes aos poucos vão se alterando. Então, isso aí foi natural. E, paralelo à advocacia, eu sempre estudei, sempre entendi que era indispensável que se tivesse vinculação acadêmica. Eu costumo brincar que eu acho que se eu não estou estudando, não estou fazendo algum curso, alguma coisa, parece que eu estou de férias. Porque a advocacia, quando a gente gosta muito, ela não se torna uma profissão pesada. Ela se torna algo do nosso dia a dia, é a nossa vida, né? Então, eu colocava sempre o estudo como algo complementar que era uma meta, assim, a sempre estar me atualizando. Então, fui me atualizando nisso e fui... também o doutor Amadeu me apresentou a Abracrim. Isso já faz mais de 10 anos que eu já participava da Abracrim. Nós fomos num encontro que teve em Curitiba. Ele me apresentou para muitos advogados que tinham lá. E aí eu passei a conhecer muita gente fora também do estado do Rio Grande do Sul, assim. Era EBAC já? Eu já era EBAC. Foi um EBAC em Curitiba, que foi o meu primeiro contato com a Abracrim. O doutor Amadeu ia ser um palestrante lá. Ele era um dos fundadores da associação e me levou junto, e aí nós fomos lá participar. E posterior a isso, eu começo a frequentar ali, enfim. Daí o Jader me chama, Jader Marques me chama no escritório dele e diz assim, olha, o doutor Elias Matarassad, que é um dos fundadores também, que era o presidente na época,
está reestruturando aqui os estatutos da Abracrim e vai abrir, nós vamos reconstruir nos estados e nós precisamos montar aqui, nós precisamos contribuir com os estatutos, né? E eu te chamei, montou uma equipe, assim, e vamos lá fazer então uma reunião. Chamaram os criminalistas que atuavam assim em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, naquele momento histórico ali, foi feita uma reunião no escritório do Jader. Eu estava lá, 2016. Tu estava lá, exatamente. 2016, eu acho. Foi lá naquela reunião ali, tinha vários criminalistas, o Leonardo já estava lá, e aí ali eles queriam que o Auri fosse o presidente e tal, o Auri não podia ser presidente e tal, então quem é o presidente? O presidente é o Jader Marques. E o Jader foi o primeiro presidente dessa nova reestruturação da Abracrim no Rio Grande do Sul. E eu olho para aquelas fotos e eu não imagino como é que, no meio de tanta gente maravilhosa, como é que um dia eu vou ser presidente desse negócio. Nunca imaginei na minha cabeça que isso poderia acontecer. Mas o que foi acontecendo é que eu fui me envolvendo ali, daí o Jader me chamou, aí eu fui ser diretor nacional lá, fiz algumas coisas na Nacional, fui indo lá, depois passou para o Ezequiel, eu sempre fiquei próximo ali da diretoria. Assim, aí depois aí veio o Rácios, e o Rácios me chamou para ser vice dele. E aí, sim, aí eu tive uma atuação mais efetiva dentro da associação ali a partir da gestão do Rácios, né? E depois nós achávamos que tinha que ser uma mulher, não podia ser mais um homem, e aí surgiu o nome da Fernanda Osório, e aí foi, aí a Fernanda foi, eu fui vice da Fernanda. A Fernanda disse, não, eu preciso que tu permaneça como vice para me ajudar aqui e tal, porque a Fernanda sempre foi muito ocupada, ela é professora, e eu permaneci como vice da Fernanda ali, fizemos muita coisa, já no do Rácio já tinha feito muita coisa, e foi um crescente, assim. E aí quando a Fernanda termina a gestão dela, meu nome já está ali como um possível sucessor natural, assim, digamos. Na Abracrim não tem eleição, então o que tem é eleição nacional, né? E eu já era muito próximo lá do presidente nacional, que é o Cheiras Fora e tal, já conhecia todo aquele pessoal, e eles é que escolhem os representantes, a diretoria nacional escolhe os presidentes estaduais. E aí a Fernanda indicou meu nome, enfim, o Cheiras me empossou lá presidente, então, do Rio Grande do Sul, que é uma gestão de 3 anos. E aí, então, chegamos nesse momento, assim, mas muita coisa nesse período todo, assim, de situações que a gente vivenciou, que a gente construiu, de defesas de colegas, de eventos que a gente fez, muita coisa, construção coletiva a muitas mãos, né, de todas essas diretorias ali que teve, que desde o Jader, né, veio todo mundo que foi com ele ali na primeira, depois o Ezequiel, o Paulo Moreira de Oliveira, que foi também, aí depois veio também a Roberta Schaum, a Helena Costa Franco, que depois passou na gestão da Fernanda, aí o Fábio Silveira, que foi muito importante também para a Abracrim, que passou a ser o nosso diretor de prerrogativas, então o cara que está lá na frente ouvindo os colegas, e aí depois toda uma gama de colegas no interior também, de grandes criminalistas, como vocês, que vieram junto, né? Então, assim, são amigos, né? É aquela, como diz o doutor Elias lá, toda essa reunião aqui é uma desculpa para os amigos estarem juntos. Mas ainda assim a gente fala alguma coisa no coletivo. E acho que o grande avanço da Abracrim foi justamente essa questão do interior, né? Deixou de ser uma associação da capital e ela passa a ser uma associação com várias frentes, assim. Isso se deve muito ao Jader. Foi uma boa ideia isso, e foi algo que deu certo, assim, em fazer a Abracrim se tornar forte, né? E como é que tu enxerga, assim, hoje a necessidade de associações, Carlos? Porque, querendo ou não, nós temos uma ordem aqui no Rio Grande do Sul bastante forte, bastante atuante, com defesa de prerrogativas,
e que traz um papel fundamental e presente na vida do advogado em alguma medida. Eu queria saber de ti, assim, como é que a associação ela se propõe nessa situação por ser uma associação só de criminalistas e como é que tu enxerga, assim, hoje ela se tornou indispensável, né? Se a gente for ver, há 10 anos atrás nós não tínhamos a Abracrim, né? E olha quanta gente a gente tem, quanto debate a gente tem ali nos grupos, quantas ideias saem dali, quantas questões são discutidas ali, né? Como é que tu enxerga essa situação e quais são assim, como é que tu elenca, assim, os principais anseios da própria associação nos próximos anos, se é fortalecer o interior, se é focar nas prerrogativas, se é tornar, por exemplo, uma possibilidade de ter um encontro anual. Eu lembro que agora a Abracrim fez um encontro no passado, retrasado, né, cara, sobre o Tribunal do Júri, que foi maravilhoso, né? Então, como é que tu enxerga isso e quais que são as tuas ideias para a associação? Eu sempre acreditei muito na OAB, assim, eu sempre estive muito próximo da OAB, até por influência do Dr. Amadeu também, assim, sempre foi uma pessoa que esteve junto da OAB, assim. A minha participação na OAB, hoje eu até faço parte de uma comissão, tal, mas eu nunca tive participação interna na OAB, mas sempre orbitei ali no entorno da OAB, tendo muito contato com os presidentes ali, com SEDAP, com as comissões em geral, conselho e tal, sempre fui muito próximo de todas essas pessoas que estão lá dentro. Então, sempre acreditei e sempre achei que nós devíamos fortalecer muito a OAB, assim, porque a OAB tem um poder de união, assim, da classe da advocacia, que é uma coisa que nós, sozinhos, estamos lá muito expostos na nossa prática profissional, né? Então, a gente precisa de um órgão que esteja ao nosso lado. Sempre entendi por esse lado da prerrogativa, assim, e do apoio, né, ao advogado. E aí a gente viu, né, os criminalistas viram, como outras áreas do direito viram, necessidade de ter grupos mais específicos para tratar de problemas próprios de cada área, né? E a advocacia criminal tem seus problemas pontuais, né? Tem coisas que só nós criminalistas enfrentamos, né? Tem problemas com autoridades públicas, problemas de violação de prerrogativas, problemas processuais, né, que são específicos da nossa área, problemas de tribunal do júri, que são muito próprios de que só quem atua naquele ambiente ali sabe que acontece, né? Então, eu enxergo o crescimento da Abracrim como um complemento à OAB, assim. Veio como complemento e tomou uma força muito grande, né? Seja nessa questão da defesa das prerrogativas, no sentido de contribuir para o fortalecimento da OAB, de tornar a OAB mais forte e de tornar a própria advocacia criminal mais forte como um grupo, para que os colegas não tenham que ir sozinhos lá enfrentar determinados problemas, determinadas autoridades, né, e sofrerem todo o peso das consequências de trazer certas coisas à tona. E, por outro lado, também da capacitação dos colegas, de nós nos capacitarmos entre nós para que tenhamos uma advocacia mais e mais capacitada, mais e mais técnica, correta, ética, né? Então, isso eu sempre achei que foi uma marca assim, importante da Abracrim, né? De advogados assim, sérios, advogados corretos, advogados que atuam dentro da lei, com ética e com, assim, com conhecimento técnico da causa, né? Então, isso acabou se tornando uma marca, assim, do nosso grupo ali, dos colegas que são nossos amigos ali, né? Porque a gente vai se espelhando no outro, né? A gente se espelha nas pessoas que nós achamos que tem algo melhor que nós, ou que são pessoas que nos complementam, né? Ou fulano é excelente na oratória, olha como ele fala bem, eu quero aprender com ele, né? A outra pessoa escreve muito bem, então a gente tem que trocar isso aí. Eu sempre acreditei muito nesse poder da troca, assim, da capacitação mútua ali, e desse espírito de coleguismo. Eu acho que a Abracrim
tem muito esse espírito assim, da união e do coleguismo entre advogados criminalistas. Isso aí é uma coisa que se constrói naturalmente, assim, porque as pessoas se aproximam por afinidades, né? Por afinidades naturais. Né? Então, foi isso que se construiu na Abracrim do Rio Grande do Sul e na Abracrim Nacional também, porque, no fim das contas, a gente vê nos outros estados, e quando a gente conversa, que as pessoas acreditam nas mesmas coisas que nós, assim, querem as mesmas coisas. Então, isso é muito bonito de se ver, assim, eu acredito muito nessa força, assim, e por isso que eu fico muito honrado de estar nessa posição que eu estou hoje. Assim. Como é importante, né, o estudo, essa busca da Abracrim deixar o advogado seja cada vez mais técnico, mais especialista, e isso somando com a OAB, né, porque é uma associação, né, que ela se soma junto na OAB para qualificar o advogado, sempre, eu acho que também é importante citar que buscando muito a valorização da advocacia criminal, né? Porque até no episódio passado com o Dr. Ezequiel a gente falava da confusão que o público em geral faz entre o advogado e a pessoa que está respondendo pelo aquele crime, né? Que às vezes se confunde advogado com o réu, né? E também o histórico, me parece que a gente tinha muita questão de advogado pouco qualificado, que eu vejo que há uma alteração nesse sentido, porque hoje cada vez a gente vê mais advogados sérios, obviamente, né, se qualificando e parando de fazer absurdos, né, ganhando, tendo clientes através do seu reconhecimento na sua qualificação, no seu estudo. Né? Então, eu acho que a associação, a Abracrim, como uma associação de advogados, ela também luta para isso, né? Para que o advogado ele esteja cada vez mais qualificado e assim seja cada vez mais respeitado. Eu acho que isso tem sido alcançado de certa maneira. Não, com certeza esse é um dos principais objetivos nossos, essa notabilização pela qualificação técnica do advogado, né? Para que nós deixemos um legado assim, de algo positivo que foi construído, de algo sério, né? Para que nós valorizemos a advocacia criminal, né? Que não seja esta profissão que é tão atacada, né? Pela coletividade em geral, vamos dizer assim, não atacada porque muitas vezes mal compreendida. Né? Então, também é nosso papel trazer esse esclarecimento para a sociedade, da verdadeira missão do advogado criminalista. E quando as pessoas começam a entender o que tem por trás, a beleza que existe por trás dessa profissão, elas começam a realmente acreditar que o criminalista tem uma função, exerce uma função essencial à democracia, né, o Estado democrático de direito, e começam a nos entender, né, começam a ver que nós não estamos ali para defender o crime, né, nós não estamos ali defendendo que o nosso cliente seja beneficiado a todo custo. Né, nós temos limites éticos, nós temos que atuar dentro da lei, né, e para isso a gente precisa ter conhecimento para saber como se portar. E nós temos que atuar estrategicamente. Enquanto associação, eu aprendi muito isso, assim, da necessidade de o advogado que isoladamente, já nos seus casos, atuava estrategicamente, ele pensar também coletivamente como atuar para conseguir determinadas coisas. Então, agora, por exemplo, nós estamos ali buscando vagas de estacionamento para os advogados no fórum em dia de júri. Então, nós vamos ter que ir lá, vamos ter que ver com quem conversar, vamos apresentar nossos argumentos, né? E vamos atuar estrategicamente para conseguir. Às vezes são pequenas coisas que, num todo, vão valorizando a nossa profissão, para que nós não sejamos vistos ali na entrada do fórum, tal qual é o cidadão que entra ali que é acusado. Que ele tem que ser respeitado, mas nós estamos ali trabalhando.
né? Quando nós entramos no presídio, nós estamos ali trabalhando dentro daquele presídio. Nós não podemos ser equiparados aos familiares dos acusados, por exemplo. Não menosprezando essas pessoas, que eu acho que têm que ser efetivamente respeitadas, mas nós estamos ali no nosso ambiente de trabalho. Então, outras autoridades, outros órgãos precisam nos respeitar, né? Então, a gente tem que atuar estrategicamente, sabendo os nossos limites, sabendo até onde podemos ir e como podemos atuar para conseguir aqueles objetivos. Aí vem o papel fundamental das associações. Muitas vezes o colega está lá sozinho, eu recebo muitas... a gente recebe ali na diretoria situações que os colegas passam, principalmente no interior, assim, situações que passam na delegacia, nos presídios, em audiências. E como que eu vou fazer? Como é que eu vou me portar? Às vezes, tu ter uma troca de experiências com outros colegas é uma coisa que pode surgir uma luz de como agir naquele caso. Às vezes o colega acha que está certo, está fazendo uma coisa correta, e nós vamos lá e dizer, não, aqui tu tem que recuar. Não é bem assim. Só que não funciona dessa forma. Tenta ir para outro meio. Então, o que a gente faz na nossa prática, a gente aplica para o coletivo também. Isso é muito importante. É uma frase do Elias Matarassad que diz: advogado criminalista, tu pode ter o azar de precisar e a sorte de encontrar, né? Porque a advocacia, ninguém quer passar por esse problema de precisar de um advogado criminal. Mas se tu tem esse problema, torça para te encontrar alguém que realmente consiga ter essa percepção, Carlos, que tu traz para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando, do que é a advocacia de fato, né? Que é uma profissão absolutamente indispensável e que por vezes mal compreendida, né? E eu acho que com o tempo, assim, Carlos, a gente consegue até lidar com essa má compreensão. A gente nem quer, eu pelo menos falo por mim, obviamente, por vezes eu acho que eu nem quero assim ficar perdendo muito tempo explicando uma coisa que para mim, na minha forma de enxergar o mundo, é óbvia, né? Se tem uma placa escrito pare, é porque não paravam o carro aqui. Então, se nós precisamos de um advogado capaz, preparado para resistir a uma persecução penal e trazer uma versão, e uma versão em que todos compreendam e que o juiz possa compreender, é porque muita gente foi condenada sem esse processo, sem essa possibilidade de ampla defesa. Então, eu acho que essa percepção tinha que ser parte, inclusive, da formação do cidadão, né? A importância do advogado, a importância dessa profissão que, por vezes, maltratada, como tu traz, Carlos, mas, ao mesmo tempo, indispensável, né? Imprescindível, sobretudo em tempos que a gente vive agora, em que as instituições elas acabam sofrendo vários ataques, né? E o advogado é aquele que está ali protegendo o cidadão, né? Quando tem arbítrio, né? Quando tem atropelos das regras, está ali o advogado. Que bom que a gente pode ter uma associação, né, Carlos? Que bom que a gente pode... Que bom quando a gente vê que quando a prerrogativa ela é violada, eu não preciso sozinho, com o dedo em riste, lutar. Eu tenho uma associação. E quantas vezes, né, já procurei a associação, faço parte da associação, tenho o maior orgulho de dizer que faço parte da Abracrim há 10 anos, né? Comecei contigo lá e acompanhei as gestões que tiveram e acho que fazem um trabalho belíssimo. E é como a gente está muito focado na nossa área, a gente não sabe se as outras ramos do direito também, e da advocacia também tem associações fortes, mas a nossa, com certeza, é uma associação que ouve o advogado e está ao lado do advogado, porque eu acho que essa é a grande missão, né, da associação, estar ao lado do advogado, né? O advogado é esse que por vezes sofre essas más percepções. Não, e ali começou como um grupo assim, de amigos, né? De amigos que queriam, né, fazer alguma coisa pela própria profissão, assim, né? Pessoas ali, todos se admiravam, assim, né? Aqui não tem ninguém que não seja um grande criminalista, né? Na fundação nas ideias originárias ali disso daí, né? Então, a gente queria, de certa forma, não sei se nós queríamos nos proteger, mas não é bem proteger o termo certo, assim, nós queríamos que nos valorizassem, assim, né? Nós queríamos ter
poder contar com um ombro amigo num momento difícil, assim. E, ao mesmo tempo, ter esta desculpa de podermos nos encontrar em locais, assim, e também debater o direito, porque aquela coisa, isso que dizem, né, que a gente... que o problema do advogado é que ele está sempre falando de casos e do direito, e a gente está sempre com aquilo ali, porque é o nosso dia a dia. A gente sai daqui, vai numa churrascaria e vai continuar falando de casos que aconteceram, situações que eu vivenciei, e tal juiz e não sei o quê. Então, é uma coisa que faz parte da nossa essência, do nosso ser. Por isso que eu falei na palestra ali, o advogado, ele é advogado, ele não está advogado, eu não estou aqui, e terminou o expediente, então vou para casa, agora eu sou só Carlo Masi. Não, eu continuo sendo advogado mesmo quando eu estou dormindo de noite, porque tem angústias ali, tem coisas que vão surgir, tem situações que a gente precisa ficar refletindo. Assim. É o dia a dia, a gente lida com pessoas, né? Eu venho de uma família de médicos em que quando havia reuniões da minha família, enfim, meus pais, meus tios são médicos. Sentavam na mesa, era só medicina, né? E nós, advogados, é a mesma coisa. Porque eu acho que é questão de lidar com um problema de uma pessoa, né? Eu acho que isso é muito inerente dessas duas profissões. Mas, Carlo, claro, aqui infelizmente, a gente já tem que se encaminhar pro fim, passa muito rápido o tempo aqui do nosso episódio. Eu acho que é importante nós falarmos um pouco sobre a tua última obra, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Se tu puder nos dar aí uma palavra a respeito dela, lembrando, né, que aqui o nosso público é muito estudante também aqui da faculdade, né? Se tu puder explicar o que é o Acordo de Não Persecução Penal, é uma tarefa árdua, né? Estou dizendo que estamos finalizando para tu explicar o que é o Acordo de Não Persecução Penal, uma coisa impossível. Essa obra ela surge também, como as outras, de situações práticas, né, que a gente menciona na advocacia. E esse instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que é um instituto relativamente novo, vai surgir no Brasil em 2019, é um instituto que a gente recebe com influências internacionais, porque o processo penal ele vem paulatinamente caminhando no sentido de abranger a negociação, que vem do processo civil e começa ao longo do tempo a entrar no processo penal. Então, há uma mudança que a gente tem percebido, né, que surge lá desde da Lei 9.099, que traz os primeiros institutos negociais para o processo penal, lá a composição civil dos danos, a transação, a suspensão condicional do processo, são saídas, né, ao processo penal, alternativas ao processo. E aí depois nós tivemos uma segunda geração de acordos no processo, que são os acordos de colaboração premiada, né, que aí tratou de crimes mais graves, crimes praticados por organizações criminosas e tal. E aí só agora, recentemente, a gente traz um instituto que vai tratar dos crimes de médio potencial ofensivo, né, que são aqueles crimes com pena mínima inferior a 4 anos, né, que é a grande maioria dos tipos penais existentes hoje na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, esse é um instituto assim, que abrange muitos crimes, tem uma importância enorme, né, e vem dentro desse crescente dos acordos no processo penal. Então, foi esse a intenção de tratar esse livro sobre esse instituto, de trazer, então, os fundamentos desse instituto, trazer qual é o regramento dele, que está lá no Código de Processo Penal, artigo 28A, que parece que é só um artigo, mas é um artigo que tem muita coisa ali dentro, tem um livro inteiro escrito sobre isso, tem vários outros livros nos quais eu me inspirei, tem uma obra muito boa do Vinícius Vasconcelos, por exemplo, sobre esse tema, né? Tem outros colegas que escreveram sobre isso. E eu fiz uma tese de doutorado sobre a Acordo de Não Persecução Penal. Tinha tantos problemas nele que eu elegi um dos problemas, né, que no caso era o problema da discricionariedade do Ministério Público ao propor ou não um acordo, que eu sempre preguei que devia ter limites para essa discricionariedade, né, que a discricionariedade ela estaria regrada pela lei, que a lei traz alguns limites e que o juiz é que deve fazer esse controle dessa discricionariedade. Então, esse foi o problema que eu elegi, mas tinha vários outros problemas, problema de confissão. Esse para mim é o maior problema. Tem vários problemas aí que outros colegas estão estudando também, que eu tentei abordar
nesse livro, que é um pouco mais amplo sobre esse tema do acordo. E é um tema que a gente tem visto hoje no dia a dia da advocacia criminal. Eu sabia, na época ali, que isso aí ia estourar, que todos os professores diziam, olha, esse é um tema que em poucos anos nós vamos estar trabalhando com isso diariamente nos nossos escritórios. Por exemplo, direito penal ambiental, hoje é acordo de não persecução penal, não existe mais processo de crime ambiental, é muito raro, é só se o acordo não sair. Então, o acordo também tem esse lado importante, que ele se tornou preferencial ao processo penal. Então, é obrigatório que se faça análise do acordo em todos os processos. Somente se o acordo não for cabível é que o promotor vai oferecer a denúncia. Então, vejam a importância desse instituto, né? Que o promotor, sempre que recebe a investigação concluída, ele vai ter que olhar para aquele caso e dizer, cabe acordo de não persecução penal aqui? Porque só vou oferecer denúncia se não couber. Porque se couber, eu sou obrigado a oferecer esse acordo. Eu só não vou oferecer se houver vedação expressa, legal, de que esse acordo não é cabível no caso concreto. Então, esse é o instituto que eu resolvi abordar e que hoje em dia, dia a dia, a gente debate sobre isso. E veja que tem uma questão, né, Carlos? Quando não for caso de arquivamento. Então, exatamente. Eu acho que existe uma necessidade, e acho que a confissão e essa primeira parte, para mim, são as principais. Primeiro, por que se exige uma confissão de algo... Por que se exige uma prova de algo que não vai existir, que é o processo? Porque o acordo é para não existir o processo. Existe um apego, eu acho, inquisitório aí de ver a confissão. Né? Tem um apego ali para que este acordo só seja utilizado em caso em que a pessoa realmente é culpada daquele delito. Assim, houve uma preocupação do legislador com isso, mas que é uma preocupação que não tem um sentido lógico assim, dentro da ótica acusatória. E a segunda questão é, se não for caso de arquivamento, me parece que o arquivamento é o primeiro filtro. Né? Deve existir uma análise dos elementos informativos que se tem até então, para verificar se não é caso de arquivamento antes do oferecimento da... Sim, para não justamente... fazer com que esses acordos sejam oferecidos indiscriminadamente, claro. Né? Como acabou se tornando a transação penal, porque hoje a pessoa praticamente registra uma ocorrência policial e é ofertada uma transação. Se você não ofertar a transação, é denunciado e aí ou aceita uma suspensão do processo ou vai ter processo. Vai ter que se defender e só numa sentença é que vai ser... vai poder ter reconhecido eventualmente um instituto de evolução da nossa lei processual penal, né? A nossa lei ela está evoluindo para o bem, digamos assim, né? Para trazer uma melhora nos resultados, mas também ela tem aí agora essa semana, estamos em maio, né? Surgindo novas leis aumentando a pena de diversos crimes, né? Então um contrassenso da evolução. Mas aqui está a obra do Carlos, está disponível aqui na biblioteca da Faculdade Palotina, inclusive uma doação do Carlos para os alunos da Faculdade Palotina, para que façam a leitura, façam as suas devidas pesquisas e conheçam o Instituto, né? Aprendam, aproveitem a oportunidade que o Carlos está nos dando. Para finalizar, mais alguma pergunta, Leonardo? Não, quero só agradecer ao Carlos, dizer que bom ter conosco aqui, Carlos, para a gente conversar sobre a advocacia, para a gente trazer, enfim, algumas percepções dos livros, mas também da associação e também da tua trajetória, porque eu acho que o podcast ele tem essa grande característica, assim, é contar trajetórias, é contar histórias, é contar sobre pessoas, né? Pessoas que tiveram dúvidas, como os alunos têm em vários momentos, pessoas que não sabiam que queria ser um magistrado lá no início, né, Carlos? E que bom que não foi, né? Que bom que veio para a advocacia, porque ganhamos todos nós. E te agradecer, né, pela nossa amizade, pela tua liderança frente à Abracrim, né? Faz um trabalho maravilhoso, né? E torço, né, que tenha uma ótima gestão, conte conosco. E muito obrigado por vir até Santa Maria, estar conosco, conversar conosco sobre esses temas que eu acho que foram enriquecedores. Não, eu é que agradeço, fico muito honrado pelo convite, sobretudo pelas pessoas que me precederam aqui no podcast, no Apartcast, enfim, né? Então, um projeto muito bacana, parabéns a vocês.
contem sempre comigo, e eu vim, assim, pela admiração que eu tenho por vocês dois como advogados, porque vocês são grandes advogados, são grandes professores, são referência para nós na Abracrim, a nível estadual e nacional. Então, eu estou aqui muito honrado, assim. Obrigado, Carlos. Sabe que a nossa função aqui esse podcast é justamente isso, contar histórias e histórias que ajudem a enriquecer e a inspirar os nossos alunos, nossos ouvintes. Eu acho que a tua história ela é uma história que inspira e vai inspirar muitos dos nossos alunos pela tua trajetória, pela forma com que tu tratou a tua vida acadêmica e posteriormente a tua vida profissional. Então, agradeço de coração a tua vinda aqui, a tua participação aqui, a tua doação das tuas obras para a nossa faculdade. Com certeza será muito bem aproveitada. Muito obrigado, Carlos. Esse foi mais um episódio do AparteCast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. Nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @AparteCast, no YouTube da Faculdade Palotina e no Spotify, AparteCast. Até o próximo episódio.